Antes de fecharmos os olhos para o mundo lá fora, deixe-me te fazer uma pergunta simples, uma pergunta que talvez você não escute há muito tempo, mas é uma pergunta perigosa se você tiver coragem de responder com honestidade. Quando foi a última vez que você descansou de verdade? Não estou perguntando quando foi a última vez que você se deitou. O corpo deita todas as noites. O corpo desaba no colchão. O corpo fecha as pálpebras. Mas isso não é descanso, isso é apenas uma pausa física. Eu estou perguntando sobre a sua mente, sobre aquele lugar, lá no fundo, onde os pensamentos nascem. Porque veja bem, o corpo até deita, mas a mente muitas vezes continua em pé, continua andando de um lado para o outro, continua vigilante, tensa, revivendo cenas que já acabaram há horas ou talvez há anos, antecipando dores que talvez nunca cheguem, criando diálogos que nunca aconteceram. À noite, quando o mundo lá fora finalmente se cala, quando o trânsito diminui e as luzes da cidade se apagam, é justamente aí que o barulho interno parece aumentar. Você já percebeu isso? No silêncio do quarto, o som dos seus próprios medos fica mais alto. E é nesse momento, deitado no escuro, que você percebe uma verdade dura. Não é o cansaço físico que te mantém acordado. Não é a falta de sono. É o peso invisível. O peso do que você carrega por dentro. O peso de tentar controlar o incontrolável. Este vídeo, este áudio que você está ouvindo agora, não foi feito para te motivar. Você não precisa de motivação agora. Você já se esforçou demais. Este vídeo não é para te animar, e muito menos para te ensinar algo novo que você precise anotar ou decorar. Ele existe para o oposto disso. Ele existe para desprogramar. Enquanto você dorme, ou enquanto você flutua nesse estado entre o sono e a vigília, sua mente lógica, aquela parte de você que julga, que critica, que vigia, ela baixa as defesas. As muralhas caem, e aquilo que você escuta deixa de ser apenas som, passa a ser direção, passa a ser cura. Os antigos sábios estoicos sabiam disso. Eles viviam em tempos difíceis, cheios de guerras e doenças, mas dormiam com a tranquilidade de quem sabe que fez o que podia. Eles treinavam a mente antes do descanso, porque entendiam que o sono não é apenas uma fuga da realidade. O sono é reconstrução. É no sono que a alma varre a casa. É ali que a mente reorganiza o caos. Agora, eu quero te pedir algo muito importante. Não faça esforço algum. Não tente entender cada palavra racionalmente. Não tente lembrar do que eu disse há 1 minuto. Apenas permita que as palavras atravessem você, como a chuva fina atravessa o chão seco, sem pedir licença, sem pressa, apenas nutrindo a terra. Durante este longo áudio, você ouvirá 20 lições profundas. Cada uma delas não foi feita para ser analisada, mas para se acomodar em silêncio dentro de você, como uma semente que cai no solo fértil durante a noite. Se em algum momento você adormecer profundamente, perfeito. Esse é o objetivo. Se você acordar durante a madrugada e ouvir minha voz novamente, melhor ainda. Apenas volte a fechar os olhos e deixe o som te embalar. Seu subconsciente continuará ouvindo. Ele nunca dorme. E ele vai absorver o que for necessário. Hoje, agora, nesta cama, você não precisa resolver nada. Não precisa ser forte. Não precisa ser inteligente. Não precisa melhorar. Você só precisa descansar. Só precisa permitir que sua mente aprenda lentamente, passo a passo, a soltar o que nunca deveria ter sido carregado. Agora, respire. Sinta o ar entrando e saindo. Solte o dia e deixe a noite fazer o trabalho dela. Lição 1. Solte o dia completamente. Vamos começar pelo começo, ou melhor, pelo fim. Antes de qualquer coisa, antes de tentar relaxar os músculos, permita-se parar. Parar de verdade.
Não parar para pensar no que fazer em seguida. Não parar para planejar o café da manhã. Mas parar para encerrar. O dia de hoje já terminou. Ele acabou. Pode parecer óbvio, mas sua mente insiste em continuar vivendo nele como se, ao repassar as cenas, você pudesse mudar o final do filme. Mas nada do que você reveja agora pode ser corrigido esta noite. Nada do que você se preocupe agora será resolvido antes do sol nascer. Ainda assim, há uma parte sua, antiga e teimosa, que continua em alerta, como um soldado que esqueceu que a guerra acabou. Como se relaxar fosse perigoso. Como se baixar a guarda significasse perder algo importante. Mas observe agora, com uma honestidade silenciosa e gentil, o que exatamente você está protegendo neste momento. O perigo já passou. O dia se foi. Existe um hábito muito antigo na mente humana, o hábito de carregar o dia para dentro da noite. Nós arrastamos as conversas inacabadas para debaixo dos lençóis. Trazemos as decisões não tomadas para o travesseiro. Carregamos culpa disfarçada de responsabilidade. Carregamos medos vestidos de planejamento. E chamamos tudo isso de pensar. Chamamos isso de ser adulto. Mas os estoicos viam isso com clareza. Para eles, o fim do dia não era apenas uma mudança de luz no céu. Era um ritual de devolução. Tudo aquilo que não dependia mais de você precisava ser entregue de volta ao mundo. Porque carregar o que não se controla não é força, é apenas desgaste. É carregar uma pedra que não constrói nada. Agora, enquanto você me escuta, eu quero que você use sua imaginação de forma suave. Imagine o dia de hoje como um objeto pesado que esteve em suas mãos por horas. Talvez uma mala cheia de papéis ou uma caixa pesada. Você segurou esse objeto o dia todo. Seus dedos estão brancos de tanta força que você fez. Seus braços estão doendo, mesmo que você não perceba. Você segurou porque era necessário, porque fazia parte da vida, porque você é responsável. Mas não porque precisava ser segurado para sempre. Agora, olhe para as suas mãos mentais e comece a abrir os dedos, devagar, um por um. Não precisa jogar a caixa no chão com raiva, apenas deixe escorregar. Você pode soltá-lo. Soltar o dia não significa negar o que aconteceu. Não significa que você não se importa. Significa apenas reconhecer que o dia já cumpriu seu papel. O erro que você cometeu hoje, ele já ensinou o que tinha para ensinar. A lição foi dada. Ficar repassando a cena do erro não vai te ensinar mais nada, só vai te machucar. Solte o erro. A conversa difícil que você teve, ela já revelou o que precisava ser revelado. As palavras já foram ditas, elas estão no passado agora, congeladas no tempo. Nada vai mudá-las agora. Solte a conversa, a frustração que você sentiu no trânsito ou no trabalho. Ela já mostrou seus limites, ela já passou. Nada disso exige repetição mental. Quando você insiste em reviver o dia antes de dormir, você não está se preparando para o amanhã. Você está apenas impedindo o descanso que tornaria o amanhã possível. Você está roubando energia do seu futuro. Existe uma força silenciosa, quase mágica, em dizer internamente: hoje termina aqui. Experimente dizer isso para si mesmo agora, em silêncio. Hoje termina aqui. Essa frase não precisa de emoção, não precisa de drama. Basta ser dita como um fato natural, assim como o sol se põe sem pedir permissão para ninguém. Assim como a flor fecha as pétalas à noite sem perguntar se deve. É a ordem natural das coisas. Talvez sua mente resista agora. Talvez ela diga: mas eu esqueci de fazer aquilo. Ou, e se amanhã acontecer aquilo outro? Observe essa voz com distância. Imagine que essa voz vem de um rádio ligado em outro cômodo da casa. Ela não é você. Ela é apenas um mecanismo antigo,
uma gravação repetida, tentando manter controle sobre o que já passou. Você não precisa lutar contra essa voz. Você não precisa gritar "cale a boca". Apenas não precisa segui-la. Não precisa dar a ela a sua atenção. Imagine cada pensamento sobre o dia de hoje como um pássaro voando pela janela. Você vê o pássaro, mas você não precisa voar atrás dele. Deixe-o ir. O pensamento sobre trabalho pode esperar o sol nascer. Ele estará lá amanhã, se for importante. O pensamento sobre outra pessoa pertence à vida dela, não à sua cama. O pensamento sobre o futuro não tem utilidade nenhuma enquanto você dorme. A noite não foi feita para resolver. A noite foi feita para restaurar, para consertar o que se gastou. Os antigos compreendiam algo que nós esquecemos. Descansar também é uma forma de disciplina. Exige maturidade emocional para parar. Exige confiança no fluxo da vida. Exige aceitar que nem tudo precisa da sua vigilância constante. O mundo não vai desabar se você fechar os olhos por 8 horas. Quando você solta o dia, você não está desistindo, está confiando. Confiando que a vida continua sem sua interferência contínua. Confiando que seu corpo sabe se recompor se você apenas sair do caminho. Confiando que sua mente, quando não pressionada, encontra ordem sozinha. Agora traga sua atenção para o corpo. Sinta o peso natural afundando na superfície onde você está. Perceba os pontos de contato. O calcanhar tocando o colchão, as panturrilhas, as costas, a cabeça. Sinta a gravidade te puxando gentilmente para baixo. Esse peso não é apenas cansaço, é permissão. É o corpo lembrando que chegou a hora de devolver o controle para a natureza. Se surgir um pensamento sobre o dia, deixe-o passar, não o acompanhe, não o convide para o chá. Apenas reconheça, isso é do dia. E solte, como uma folha caindo de uma árvore no outono. Ela cai suavemente, sem esforço, até tocar o chão. Deixe seus pensamentos caírem assim. Há uma diferença profunda entre estar consciente e estar em alerta. Esta noite, você escolhe consciência sem tensão. Você escolhe estar aqui, mas sem segurar nada. Você não precisa revisar quem você foi hoje. Você não precisa se punir pelo que não fez. Você não precisa se justificar para ninguém. Tudo o que precisava ser vivido já foi vivido. O registro está fechado. Soltar o dia é um treino. No começo, parece estranho. A mente volta, insiste, puxa você de volta para cenas repetidas. Mas cada vez que você retorna suavemente ao descanso, algo se reorganiza por dentro. O subconsciente aprende pelo exemplo, não pela força. E o exemplo que você dá agora é simples e poderoso. É seguro descansar. Eu permito que o dia vá embora. Esse ensinamento não é absorvido de uma vez. Ele se infiltra, gota a gota, no silêncio, no escuro, enquanto você dorme. Talvez você perceba com o tempo que acorda menos pesado, que reage menos, que carrega menos coisas que não são suas. Tudo começa aqui, no momento em que você decide não levar o dia para a cama. Agora, lentamente, permita que as palavras se afastem. Não segure nenhuma. Elas já cumpriram seu papel. Solte o dia. A noite sabe o que fazer. E enquanto você dorme, algo dentro de você começa, sem esforço, sem barulho, a aprender a viver com menos peso. Lição 2. Silencie a mente, a arte de não seguir. Existe um momento curioso da noite. É aquele instante em que o mundo externo finalmente se retira. A televisão foi desligada, o celular foi deixado de lado, as vozes da casa cessaram, mas a mente, curiosamente, decide falar mais alto. É quase irônico. No instante em que tudo se aquieta e você busca paz, algo dentro de você diz: agora é minha vez, vamos conversar. Pensamentos surgem sem convite, como visitas indesejadas que entram sem bater na porta. Frases soltas, músicas repetitivas, imagens antigas de anos atrás.
Diálogos que nunca aconteceram, mas continuam sendo ensaiados e repetidos, como um teatro sem plateia. A mente corre, não porque precisa, mas porque aprendeu a correr. Ela está viciada em movimento. E talvez você tenha acreditado por muito tempo que silenciar a mente significava vencê-la, que você precisava controlá-la, dominá-la, amarrá-la, como se fosse uma fera indomável que precisa ser enjaulada. Você tentou forçar o silêncio. Pare de pensar, você diz para si mesmo. Mas essa é a primeira ilusão que precisa cair esta noite. A mente não se cala pela força. Ela nunca se calou pela força. Ela se cala pela ausência de tensão, pela falta de interesse. Quanto mais você tenta empurrar os pensamentos para longe, mais eles retornam. Não por rebeldia, mas porque sentiram resistência. E tudo o que encontra resistência na natureza ganha força. Se você empurra uma mola, ela empurra de volta. Se você tenta segurar a água com força, ela escapa pelos dedos. Os estoicos observavam isso com serenidade. Eles não pediam silêncio à mente gritando com ela. Eles retiravam a importância do ruído. E quando o ruído perde importância, ele se dissolve sozinho. Ele morre de inanição. Agora, neste momento, não tente parar de pensar. Isso só cria outro pensamento. O pensamento de eu preciso parar. E isso gera ansiedade. Em vez disso, vamos fazer um exercício de imaginação suave. Imagine-se sentado à beira de uma estrada infinita. Você está sentado na grama, confortável, seguro. Os pensamentos são carros passando nessa estrada. Alguns são carros rápidos e barulhentos. Esses são os pensamentos de ansiedade. Outros são caminhões pesados e lentos. Esses são os pensamentos de tristeza ou cansaço. Alguns são carros familiares que você vê todo dia. Outros são estranhos, coloridos, bizarros. O segredo é, você não precisa atravessar a rua. Você não precisa sinalizar para eles pararem. Você não precisa anotar as placas. Você não precisa entrar em nenhum carro. Você apenas observa. Lá vem um pensamento sobre o amanhã. Vrum, passou. Lá vem um pensamento sobre algo que alguém disse. Vrum, passou. Você continua sentado na grama. Silenciar a mente não é esvaziá-la. É parar de pegar carona. É parar de caminhar junto com cada pensamento que aparece. Há uma diferença profunda entre ter pensamentos e ser levado por eles. Esta noite, você pratica a diferença. Você é à beira da estrada. Você não é o tráfego. Talvez exista um medo silencioso de ficar em silêncio absoluto. Como se ao calar a mente, algo importante pudesse ser perdido. Como se o barulho interno fosse uma forma de proteção, como um radar ligado. Mas observe com gentileza. Quando foi que esse barulho realmente te protegeu? Quando foi que a preocupação da madrugada resolveu o problema do dia seguinte? Nunca. A mente fala porque foi treinada a falar. Ela repete padrões, reações, preocupações herdadas de seus pais, de seus avós, da sociedade. Não porque sejam necessárias, mas porque são familiares. O cérebro gosta do que é familiar, mesmo que seja doloroso. O silêncio, por outro lado, é desconhecido. E tudo o que é desconhecido assusta um pouco no início. Mas o silêncio não é vazio. Ele é espaço. É um espaço fértil. Espaço para o corpo se reorganizar e curar inflamações invisíveis. Espaço para o sistema nervoso desacelerar e sair do modo de sobrevivência. Espaço para algo mais profundo do que o pensamento lógico assumir o comando. Enquanto você escuta minha voz agora, permita que as palavras diminuam o ritmo interno. Não tente acompanhar cada frase com perfeição. Não se preocupe em lembrar da metáfora da estrada. Seu subconsciente entendeu. Ele não aprende por esforço. Ele aprende por repetição suave e relaxada. Se um pensamento insistir, se um carro parar na sua frente e buzinar, não o expulse.
Apenas retire sua energia. Não discuta. Não negocie, olhe através dele. A mente se cansa quando não recebe atenção. Ela é como uma criança fazendo birra. Se você não olha, ela para. Existe uma calma que não vem da solução dos problemas, vem da suspensão temporária deles. E essa suspensão não é fuga, é inteligência emocional suprema. Você não precisa resolver sua vida agora, não precisa se entender completamente, não precisa chegar a nenhuma conclusão filosófica. A noite não exige clareza, a noite exige rendição. Rendição não ao caos, mas ao descanso. Quando você permite que a mente fale sozinha, sem sua participação ativa, algo curioso acontece. Ela começa a desacelerar, como um ventilador que foi desligado da tomada. As hélices ainda giram por um tempo, por inércia, mas a energia foi cortada. Pouco a pouco, os pensamentos ficam mais espaçados. As imagens perdem nitidez, ficam borradas. As frases deixam de ter começo, meio e fim. Viram apenas sons abstratos. E entre um pensamento e outro surge um intervalo, uma pequena pausa, um segundo de nada. Esse intervalo é precioso, é ouro puro. Não tente preenchê-lo. É nele que o silêncio começa a se instalar, não como ausência, mas como presença tranquila. Os antigos chamavam isso de retorno ao centro. Um estado em que você não está lutando contra a mente, nem sendo arrastado por ela. Apenas está presente, vivo, quieto. Talvez seu corpo já esteja mais pesado agora. Talvez a respiração esteja mais profunda, o ar entrando mais devagar, enchendo a barriga, sem você tentar controlar. Isso não é coincidência. É o sistema interno respondendo ao sinal de segurança. Silenciar a mente é ensinar ao corpo que não há ameaça, que o tigre não está na sala, que a vigília pode cessar, que é permitido desligar o sistema de alarme. Se pensamentos surgirem sobre quem você é, quem deveria ser, o que ainda falta conquistar, lembre-se suavemente, isso pode esperar o dia. A identidade não precisa ser resolvida às escuras. Aqui, agora, você não é suas ideias. Não é seus planos de carreira, não é seus medos de falhar. Você é aquele que observa, a consciência pura por trás dos olhos fechados. Mesmo enquanto adormece, essa consciência permanece. Não há nada que você precise fazer com este silêncio. Não há desempenho. Ninguém vai te dar uma nota por meditar bem. Não há objetivo a atingir. O silêncio não é uma conquista como um troféu. É um retorno ao estado natural quando a luta termina. E se você adormecer antes do fim desta lição, está tudo certo. Talvez seja até melhor, porque enquanto a mente consciente descansa, o aprendizado continua nas profundezas. Silenciar a mente não acontece de uma vez, num estalar de dedos. Acontece em camadas, como descascar uma cebola. Camada por camada, o barulho sai. Cada noite em que você não reage a cada pensamento, algo se solta. Cada noite em que você permite o ruído passar sem segui-lo, algo se cura. Agora, deixe que as palavras fiquem mais distantes, como se viessem de um lugar seguro, mas não exigissem resposta. A mente pode falar. Você não precisa responder. E nesse não responder, o silêncio encontra espaço para ficar. Lição 3. Pare de resistir. A cura pela fluidez. Existe um tipo de cansaço que não sai com o sono comum. Você acorda, mas continua exausto. Isso acontece porque existe um cansaço que não vem do que aconteceu no seu dia. Vem do quanto você lutou contra o que aconteceu. Resistir é um movimento silencioso, às vezes quase invisível. Não é gritar, nem espernear. É esse aperto interno, essa tensão contínua no estômago, no peito, na mandíbula. É o hábito de empurrar a realidade para longe, enquanto por dentro algo se contrai. É um não constante que você diz para a vida. Você pode estar deitado agora, imóvel, parecendo calmo para quem olha de fora. Mas ainda assim, por dentro,
Você pode estar resistindo ao que foi dito por alguém que te magoou, resistindo ao que não foi dito quando você queria ouvir, resistindo ao fato de que as coisas não saíram como você planejou, resistindo a uma dorzinha nas costas ou a um barulho na rua. A mente acredita numa mentira. Ela acha que, se resistir o suficiente, se ficar tensa o suficiente, a realidade muda. Ela acha que a preocupação é mágica, que se você ficar remoendo o passado, ele se reescreve. Mas a verdade é mais simples e mais dura. Tudo aquilo a que você resiste, persiste. Tudo o que você empurra, cresce. Os estoicos aprenderam isso observando a natureza. Eles viam o rio. O rio nunca briga com a pedra que está no caminho. Ele não para e discute com a pedra. Ele não tenta quebrar a pedra com raiva. O rio contorna, ele flui, ele aceita a pedra e segue seu curso. E com o tempo, a água macia molda a pedra dura. Eles perceberam que a dor humana não nasce do evento em si, mas do atrito. O atrito entre o que aconteceu e a nossa recusa teimosa em aceitar que aconteceu. Agora, preste muita atenção. Não confunda aceitar com concordar. Aceitar não é aprovar o erro dos outros, não é gostar do sofrimento, não é desistir de mudar sua vida, não é se tornar passivo ou fraco. Aceitar é parar de gastar energia vital tentando mudar o que, neste exato segundo, já é realidade. É parar de brigar com o presente. Enquanto você resiste, o corpo permanece em alerta de combate. Seus músculos ficam rígidos, prontos para lutar ou fugir. Enquanto você resiste, o coração não desacelera. Ele bombeia sangue para uma batalha que só existe na sua cabeça. Enquanto você resiste, a mente não repousa. E a noite não foi feita para a resistência. A noite foi feita para a entrega. Talvez exista algo específico que você esteja empurrando para longe agora. Uma lembrança embaraçosa, uma sensação de medo do futuro, um desconforto físico. Observe isso sem tentar resolver. Não tente consertar agora. Apenas note onde a resistência mora no seu corpo. Faça um pequeno escaneamento agora. Talvez a resistência esteja no maxilar, que está trancado. Talvez nos ombros, que estão perto das orelhas. Talvez nas mãos, que estão fechadas. Talvez na testa, que está franzida. Você não precisa relaxar essas áreas à força. Isso também seria resistência. Eu tenho que relaxar, eu tenho que relaxar. Em vez disso, permita que elas estejam tensas, sem julgamento. Diga para essas partes tensas: eu vejo você. Tudo bem estar assim agora. Curiosamente, é um paradoxo mágico. Quando você para de exigir relaxamento, o relaxamento começa. Quando você aceita a tensão se dissolve. A resistência vive da urgência, da ideia de que algo precisa mudar agora. Mas a noite não responde à urgência, ela responde à permissão. Quando você diz internamente, isso pode estar aqui por enquanto, algo profundo se reorganiza. A mente entende que não precisa lutar. O guarda da porta pode ir dormir. O corpo entende que não há ameaça imediata. E pouco a pouco, sem comando algum, a tensão perde o sentido. Ela escorrega. Resistimos porque fomos ensinados a resistir. Desde crianças, aprendemos a lutar contra sentimentos indesejáveis. Não chore. Não tenha medo. Seja forte. Aprendemos a empurrar tristeza, medo, frustração para debaixo do tapete. Mas o tapete já está cheio e tudo o que é empurrado retorna. Mais tarde, mais pesado. Esta noite você faz diferente. Você faz o caminho da suavidade. Se surgir um sentimento desconfortável, não o rotule de ruim. Não tente explicar de onde ele veio. Não o combata como um invasor. Imagine que esse sentimento é uma nuvem passando pelo céu do seu corpo. Deixe-o passar. Deixe passar pelo peito, pela barriga, pelas pernas, como uma onda no mar que não encontra barreira. Ondas não machucam quando não há resistência.
Elas apenas balançam você e passam. Talvez a mente diga que, se você não resistir, vai afundar no caos. Se eu não me preocupar, tudo vai dar errado. Mas observe, você já resistiu por tanto tempo. E isso resolveu? Você já se preocupou por anos e ainda assim se sente cansado. Talvez o afundamento não venha da aceitação. Talvez o afundamento venha justamente dessa luta constante para se manter à tona. Experimente boiar. Parar de resistir é um descanso profundo. Não para o mundo. O mundo continua lá, mas para você. O mundo continuará imperfeito amanhã de manhã. As pessoas continuarão sendo difíceis. A vida continuará imprevisível. Mas o modo como tudo isso atravessa você, isso pode mudar. Você pode deixar de ser um muro que recebe pancadas e passar a ser o vento que nada atinge. Enquanto você escuta agora, permita que tudo esteja exatamente como está. O som da minha voz, o silêncio entre as palavras, a temperatura do quarto, os pensamentos dispersos. Nada precisa se alinhar perfeitamente para que o descanso aconteça. Você não precisa de condições perfeitas, você só precisa de aceitação. A resistência cria a ideia de que só é possível dormir quando tudo estiver resolvido e perfeito. A aceitação ensina algo mais gentil. Você pode dormir mesmo com coisas em aberto. Você pode dormir no meio da tempestade, se o seu barco estiver em paz por dentro. E dormir não é abandonar a vida. É cuidar da parte de você que precisará viver amanhã. Talvez você perceba agora um pequeno alívio, não grande, não dramático, apenas uma suavização quase imperceptível na respiração. Isso é suficiente. O subconsciente aprende quando você para de interferir, quando percebe que não há punição em soltar, que nada desmorona quando você não reage. Parar de resistir não acontece de uma vez. É um gesto repetido, noite após noite. Cada vez que você permite, em vez de lutar, algo se cura sem aviso. Algo se solta sem esforço. Algo se organiza sem ruído. Agora, deixe que as palavras fiquem mais lentas, mais arrastadas. Não as acompanhe com a lógica, não tente segurá-las. Se pensamentos surgirem, deixe-os surgir. Se sensações aparecerem, deixe-as aparecer. Nada aqui precisa ser empurrado para fora. Abra as portas e janelas da sua alma e deixe o vento passar. Quando a resistência termina, o descanso começa sozinho. E mesmo que você não perceba conscientemente, algo dentro de você aprende, silenciosamente, que é seguro parar de lutar. É seguro apenas ser. Lição 4. Devolva o peso, a mochila invisível. Existe um peso que você carrega há tanto tempo, que você já nem sente mais como peso. Você acredita que ele faz parte do seu corpo, que ele faz parte de quem você é. Você acha que essa pressão nos ombros é a sua pele, mas não é. Algumas cargas não nascem com a gente, elas são colocadas sobre nós, aos poucos, em silêncio, uma pedra de cada vez. Expectativas que os outros criaram sobre você, culpa que você herdou de situações que não podia controlar, responsabilidades emocionais que nunca foram realmente suas, mas que você aceitou por hábito, por medo de desagradar ou por um amor mal compreendido. E agora, mesmo deitado no conforto da sua cama, você sente. Não como uma dor aguda, mas como um cansaço difuso, constante, profundo. Aquele cansaço que diz, eu nunca faço o suficiente. Devolver o peso não é rejeitar a vida, não é ser irresponsável, é um ato de lucidez. É reconhecer os limites do que um ser humano pode carregar sem se quebrar. Talvez você tenha aprendido cedo demais a ser forte. Talvez, quando criança, você teve que ser o adulto da sala. Teve que sustentar o humor dos seus pais. Teve que resolver problemas que não eram seus. Teve que ser a âncora quando ninguém mais o era.
E isso moldou você, criou uma armadura, mas também te cansou. Uma armadura é pesada para se usar na cama. A mente carrega o que o coração não teve coragem de devolver. Esta noite, você não precisa decidir nada drástico. Não precisa ligar para ninguém e confrontar. Não precisa mudar sua história passada. Apenas reconhecer aqui no escuro: nem tudo o que pesa me pertence. Eu quero que você visualize agora com os olhos da mente. Imagine que você está caminhando por uma trilha e carrega uma mochila enorme nas costas. Essa mochila está cheia de pedras. Cada pedra tem um nome. Uma pedra se chama "O que vão pensar de mim". Outra pedra se chama "Eu preciso salvar fulano". Outra pedra se chama "Culpa pelo erro de 10 anos atrás". Outra pedra se chama "Medo de não ser perfeito". Você segurou tudo isso porque achou que precisava. Porque achou que, se soltasse, você seria uma pessoa ruim. Mas ninguém perguntou se você aguentava. Ninguém viu seus ombros sangrando. Devolver o peso começa com uma permissão interna. Permissão para soltar sem culpa. Permissão para não ser o herói o tempo todo. Permissão para não sustentar o que te drena. Imagine-se agora tirando essa mochila. Sinta as alças saindo dos seus ombros. Ouça o som dela tocando o chão. Um som pesado, surdo. Tudo. E agora, sinta a leveza. Sinta como sua coluna se endireita. Como o ar entra mais fácil nos pulmões. Observe como o corpo reage quando você imagina largar, mesmo que simbolicamente, uma dessas cargas. Talvez a mente proteste. Ela pode dizer que é egoísmo cuidar de si mesmo, que é fraqueza desistir de carregar o mundo. Essa voz não é sabedoria, é condicionamento, é medo. Você não foi feito para carregar o planeta Terra nas costas, apenas para caminhar sobre ele. Há um descanso profundo e curativo em admitir: isso não é meu. A felicidade do outro não é minha responsabilidade exclusiva. As escolhas do outro não são minha culpa. O problema dos pesos emocionais é que eles se disfarçam de identidade. Você começa a acreditar que é responsável pelo equilíbrio de ambientes inteiros. E quando algo sai do controle, você sente que falhou. Mas culpa não é responsabilidade. Culpa é excesso. Culpa é paralisia. Enquanto você dorme, o subconsciente vai reorganizar suas prioridades. Mas ele só consegue fazer isso quando você dá o sinal certo. O sinal de que você se demite do cargo de gerente geral do universo. Pelo menos por esta noite. Devolver o peso é ensinar ao corpo que não há mais ameaça. Que ele pode relaxar os músculos invisíveis que ficaram tensos por anos tentando segurar as pontas. Solte as pontas. Deixe cair. Se for importante, a vida segura. Se não for, não deveria estar com você. Talvez agora você sinta um pequeno alívio nos ombros. Ou uma respiração mais longa, mais espaçosa. Ou apenas um silêncio diferente no quarto. Isso é o peso sendo solto. Mesmo que você não saiba exatamente qual pedra caiu. Você não precisa identificar cada carga, nomear cada trauma. O subconsciente sabe o que é excesso. Ele sabe o que te machuca. Basta a intenção suave de não segurar tudo. Os antigos estoicos entendiam que a serenidade nasce quando você distingue o que depende de você do que nunca dependeu. O que os outros fazem não depende de você, devolva. O que o destino traz não depende de você, devolva. E tudo o que nunca dependeu precisa ser devolvido à vida. Não com raiva, não jogue o peso nos outros, apenas coloque no chão, com maturidade, com elegância. Agora deixe que as palavras fiquem mais distantes, como se você estivesse se afastando daquela mochila no chão. Você caminha leve agora. Você não precisa ser o pilar esta noite. Não precisa sustentar o teto. A cama sustenta você. A noite sustenta o corpo. O silêncio sustenta a mente. Devolver o peso é um gesto íntimo. Ninguém vê, mas é profundamente libertador. E enquanto você dorme, algo dentro de você aprende.
sem esforço, que é seguro viver mais leve, que você é digno de amor e descanso, mesmo quando não está carregando nada, especialmente quando não está carregando nada. Lição 5. Entre na noite, cruzando a fronteira. A maioria das pessoas entra na noite sem perceber. Elas se deitam, apagam a luz, mas por dentro continuam correndo. Levam a velocidade do dia para o escuro. Levam o barulho do trânsito para o travesseiro. Levam as preocupações urgentes como se fossem uma companhia obrigatória. Mas a noite não é apenas a ausência de sol. Ela não é apenas um intervalo entre 2 dias de trabalho. A noite é um território diferente. É um país estrangeiro. E atravessar a fronteira para esse território exige uma mudança interna. Exige um passaporte de calma. Entrar na noite é um gesto consciente. É reconhecer que o tempo agora obedece a outro ritmo. Durante o dia, o tempo é relógio, é prazo, é tic-tac. Durante a noite, o tempo é fluxo, é maré, é respiração. Talvez você esteja acostumado a deitar o corpo, mas manter a mente em pé, em guarda, como um soldado vigiando a muralha, como se algo pudesse acontecer se você relaxar demais, como se o descanso fosse um risco, uma vulnerabilidade. Mas observe com calma, aqui e agora, o que exatamente você teme perder ao descansar. O mundo não vai fugir. A noite não pede desempenho. Ninguém está avaliando o quão bem você dorme. A noite não pede decisões difíceis. Nenhuma escolha precisa ser feita agora. A noite não pede respostas inteligentes. Ela pede apenas presença suave. Os estoicos viam a noite como um retorno ao essencial. Um momento em que o excesso do mundo se dissolve naturalmente, se você permitir. Eles sabiam que não se entra na noite carregando a mesma postura rígida do dia. Você não entra num templo gritando. Você entra em silêncio. O seu quarto é o seu templo agora. Entrar na noite é baixar as armas internas. Talvez você perceba agora uma leve dificuldade em chegar. Como se parte de você ainda estivesse do lado de fora, no escritório, na rua, revisando tarefas, conversas, possibilidades. Não há erro nisso. Não se julgue. Isso é apenas hábito. É a inércia do movimento. E hábitos não se quebram com força. Eles se soltam com paciência. Imagine a noite como um espaço amplo, uma sala infinita e acolhedora, pintada de um azul profundo, que já existe ao seu redor. Ela não exige nada de você. Apenas espera que você pare de resistir à sua natureza suave. Você não precisa fazer força para entrar no sono. Basta parar de ficar na porta. Basta parar de segurar a maçaneta do dia. Enquanto você escuta minha voz, permita que o ritmo interno desacelere um pouco mais. Imagine que você tem um botão de volume interno. E devagar, você vai girando esse botão para a esquerda. O volume dos pensamentos baixa. De 10 para 9, de 9 para 8, de 8 para 5, ficando mais baixo, mais abafado. Esse reconhecimento simples muda tudo, porque a mente aprende por contexto. Quando você sinaliza conscientemente que agora é noite, ela começa a desligar funções que não são mais necessárias. A vigilância diminui, o radar desliga, o controle perde a importância. Entrar na noite é ensinar ao sistema nervoso que não há mais nada a ser feito. A lista de tarefas acabou. Talvez surja um pensamento dizendo que você deveria aproveitar melhor o tempo ou que está perdendo algo ao não pensar. Observe esse pensamento como alguém que fala a partir de outro fuso horário. Esse pensamento pertence ao meio-dia. Ele está atrasado. Ele não pertence a este espaço sagrado. A noite tem sua própria inteligência. Ela sabe restaurar células, sabe reorganizar memórias, sabe curar feridas invisíveis em silêncio, mas ela só trabalha quando você permite. Ela é tímida, ela precisa que você saia da frente.
Se você tenta usar a noite como uma continuação do dia, ela se torna inquieta. Se você entra nela com humildade, ela se torna abrigo. Agora sinta a diferença entre estar acordado e estar presente. Estar acordado é estar tenso. Estar presente é estar aqui, sentindo o lençol, sentindo o ar, mas sem a necessidade de fazer nada com isso. Estar presente não exige esforço, exige rendição. Talvez o corpo já esteja mais pesado, afundando deliciosamente no colchão. Talvez os pensamentos estejam menos lineares, mais parecidos com sonhos, sem fazer muito sentido. Talvez você não saiba exatamente onde termina uma frase minha e começa outra. Isso é um ótimo sinal. É o sinal de entrada. Você está cruzando a fronteira. Entrar na noite também é aceitar o não saber. Não saber como será o amanhã. Não saber se tudo dará certo. Não saber se você fez o suficiente hoje. E perceber que mesmo assim é possível descansar. A noite não cobra explicações. Ela não quer o seu relatório. Ela apenas te acolhe. Enquanto você se permite estar aqui, algo antigo e duro se dissolve. A ideia de que você precisa estar sempre atento, sempre preparado, sempre controlando. Aqui, agora, isso não é necessário. Você pode tirar a fantasia de super-herói. Você não está abandonando suas responsabilidades. Está apenas colocando-as para dormir também. Até as responsabilidades precisam de descanso. Entrar na noite é um treino. Algumas noites são mais fáceis, outras mais inquietas. Mas cada vez que você reconhece esse espaço como sagrado, algo dentro de você aprende a respeitá-lo. E com o tempo, o simples ato de deitar já começa a trazer calma. O corpo associa o escuro ao alívio, não à luta. Agora, deixe que as palavras se tornem pano de fundo. Você não precisa segurá-las. Você já entrou. A noite está aqui e ela sabe exatamente o que fazer quando você para de tentar fazer tudo. Lição 6. Não reaja. O poder do intervalo. Existe um impulso quase automático dentro de você, um mecanismo antigo. Algo acontece. E antes mesmo que você perceba, algo em você responde. Uma palavra atravessa o ar, um gesto de alguém, um barulho na rua, um pensamento intrusivo. E pronto. O corpo se arma, a mente se contrai, o coração acelera um pouquinho. Reagir parece natural, parece instintivo. Mas raramente é necessário, especialmente agora. A maior parte do seu cansaço profundo não vem das coisas que acontecem na sua vida. Vem do quanto você reage a tudo o que acontece. É o custo energético da reação. Reagir consome energia vital. Reagir mantém o sistema nervoso simpático, o sistema de luta ou fuga, ligado no máximo. Reagir faz a noite carregar os ecos barulhentos do dia. Os estoicos entendiam algo simples, mas profundamente transformador. Entre o acontecimento e a sua resposta existe um espaço, um pequeno intervalo. E é nesse espaço que mora a sua liberdade. É nesse espaço que mora a sua paz. Mas esse espaço não se constrói durante o conflito. No meio da briga é difícil achar o espaço. Ele é treinado no silêncio. Ele é treinado aqui, agora, na segurança da sua cama. Talvez você tenha passado o dia reagindo. O telefone tocou, você reagiu. Alguém te olhou torto, você reagiu. O trânsito parou, você reagiu com raiva. E mesmo agora, deitado, o corpo ainda vibra, como se precisasse responder a algo invisível. Mas observe com calma, no escuro do seu quarto. A quem você precisa responder neste momento? Ninguém está te chamando. Nada está pegando fogo. O teto está firme. Não reagir não é se tornar frio ou insensível. Não é engolir sapos. Não é negar o que você sente. Não reagir é adiar a resposta. É permitir que a onda de emoção passe por você antes de decidir se você vai surfar nela ou não. Agora, enquanto você me escuta,
Vamos experimentar algo muito simples e poderoso. Imagine que você é um espelho. O espelho reflete tudo o que passa na frente dele. Se passa fogo, ele reflete fogo, mas não se queima. Se passa gelo, ele reflete gelo, mas não congela. O espelho não segura a imagem, ele não reage à imagem, ele apenas deixa passar. Se um pensamento surgir na sua mente, não responda agora a ele. Não comece um diálogo. Não diga, isso é verdade ou isso é mentira. Não o desenvolva, não o combata. Apenas perceba, olha, um pensamento, e fique imóvel por dentro. Esse pequeno gesto é revolucionário para o seu cérebro, porque a mente espera a reação. Ela joga a isca e espera que você morda. Quando você não morde, quando a reação não vem, ela desacelera, ela fica confusa no bom sentido. E então, ela relaxa. A reação é um reflexo condicionado. Foi treinado em você por anos. Talvez por viver em ambientes caóticos, talvez por relações instáveis, onde você precisava se defender rápido, talvez por pura necessidade de sobrevivência emocional no passado. Mas o que foi treinado pode ser destreinado. A noite é o melhor laboratório para isso, porque aqui não há exigência imediata. Não há ninguém observando se você vai responder. Não há consequências urgentes. Aqui, você pode aprender a não atender o telefone interno. Talvez surja um pensamento provocador, algo que normalmente te deixaria ansioso. E se eu perder o emprego? E se aquela pessoa não gostar de mim? Normalmente, isso te puxaria para dentro de uma espiral de medo. Mas hoje, observe esse pensamento como quem observa alguém bater à porta da sua casa. E você decide não abrir. Você vê a pessoa lá fora. Você ouve a batida. Mas você continua sentado no sofá, confortável. Nada de ruim acontece quando você não abre a porta mental. O visitante bate, espera e vai embora. O silêncio que surge depois pode parecer estranho no começo. Você pode sentir uma vontade, uma coceira mental de ir lá e resolver. Respire fundo e solte. Isso é só o vício da reação. Deixe passar. Reagir cria uma falsa identidade. Você se reconhece pelas suas respostas, pelas suas defesas, pelas suas justificativas. Mas quem você é quando não está reagindo? Quem você é no silêncio? Essa pergunta não precisa de resposta verbal. Ela é sentida. Você é a paz que sobra quando a guerra acaba. Não reagir também é um descanso físico profundo. O corpo relaxa imediatamente quando entende que não precisa se defender. Os ombros descem 3 centímetros. O maxilar destrava. A língua se solta do céu da boca. A respiração encontra um ritmo oceânico, lento e longo. Talvez você perceba isso agora. Ou talvez não. Não se cobre. O aprendizado acontece mesmo assim, nas camadas profundas. Durante o dia, você foi puxado para fora de si muitas vezes. Foi arrastado pelas circunstâncias. Agora, à noite, você treina um movimento contrário. Voltar para dentro, voltar para o centro, voltar para casa. Voltar não exige ação, exige interrupção. Interromper a reação automática, interromper a necessidade de ter uma opinião sobre tudo, interromper o impulso de chegar a uma conclusão. Os estoicos não buscavam vencer discussões internas. Eles aprendiam a não entrar nelas. Eles viam a discussão mental e davam meia volta. Isso não me interessa agora. Isso não significa que você nunca reagirá na vida. Significa que você escolhe quando reagir. E você escolhe não fazer isso agora, na hora de dormir. Escolha exige espaço. Crie esse espaço. Enquanto você escuta agora, permita que tudo chegue, sem resposta. Um som externo, um carro passando, não reaja. Deixe o som vibrar e sumir. Um pensamento estranho, uma imagem aleatória, não reaja. Deixe flutuar. Uma lembrança triste, não reaja. Deixe doer se tiver que doer.
mas não conte uma história sobre a dor. Apenas sinta e solte. Esse estado não é apatia, é soberania interna. Você é o rei ou a rainha do seu mundo interior. Você não está desligado, está inteiro, está no comando silencioso. A mente pode tentar provocar, criando urgência artificial. Pense nisso agora, ela sussurra. Resolva isso agora. Mas você não precisa obedecer, você é o mestre. A noite não aceita ordens da mente ansiosa. Ela responde à rendição. Não reagir é ensinar ao subconsciente que você não precisa responder a tudo para estar seguro. Que o mundo não desmorona quando você faz uma pausa. Que você vale muito, mesmo quando está quieto. Esse ensinamento é profundo e muda a forma como você acorda. Talvez amanhã você perceba que algo que antes te tiraria do eixo, agora passa com menos impacto. Não porque você ficou duro como uma rocha, mas porque aprendeu a ser como o céu, que aceita a tempestade sem se ferir por ela. E verdadeira força não reage impulsivamente. Ela observa, espera e escolhe. Enquanto o sono se aproxima, permita que as palavras fiquem mais espaçadas, como se você não precisasse acompanhá-las. Deixe minha voz ser apenas um som relaxante. Se você adormecer agora, perfeito. Se continuar ouvindo, também está certo. Seu subconsciente está praticando o intervalo, praticando a pausa, praticando a calma que vem quando a reação não acontece. Não reagir não é perder, é ganhar. Ganhar a si mesmo de volta. E nessa distância saudável, a paz encontra lugar para ficar e fazer morada. Lição 7. Confiança no escuro, durma em coragem. Existe uma ideia silenciosa que quase ninguém percebe, mas que muda tudo. Dormir em paz exige coragem. Não a coragem ruidosa dos filmes, de enfrentar exércitos ou pular de prédios, mas a coragem íntima, a coragem secreta, a coragem de desligar os motores quando tudo em você foi treinado para permanecer alerta. Porque em algum nível profundo, lá no seu instinto animal, você aprendeu que relaxar é perigoso, que baixar a guarda pode custar caro, que estar atento o tempo todo é a única forma de proteção contra o imprevisto. E assim, mesmo exausto, com os olhos ardendo, você vigia. Mesmo cansado, você permanece acordado por dentro, segurando as rédeas da vida. Dormir em coragem é fazer o movimento contrário ao medo. É dizer ao corpo e à mente com autoridade gentil: agora é seguro parar. Eu permito. Talvez você nem perceba o quanto vive em estado de prontidão, respondendo rápido às mensagens, pensando rápido nas soluções, antecipando cenários catastróficos, tentando prever dores antes que elas aconteçam, para não ser pego de surpresa. Isso parece prudência, mas com o tempo vira apenas desgaste, vira ferrugem na alma. A noite chega e o sistema não sabe onde fica o botão de desligar. A coragem aqui não está em enfrentar o amanhã, está em confiar que você pode descansar hoje. Confiar que o mundo vai te segurar se você soltar. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Para eles, coragem não era apenas resistir à dor, mas saber quando soltar a espada, saber quando a batalha acabou, saber quando o repouso é mais sábio do que o esforço. Eles praticavam o amor fati, o amor ao destino, a confiança de que o universo tem um fluxo e que você faz parte dele. Dormir em coragem é aceitar que você não controla tudo. Aliás, você controla muito pouco. E que mesmo assim a vida continua. E a vida cuida. Talvez exista um medo sutil de dormir profundamente. Como se, ao apagar, algo pudesse escapar do seu controle. Como se você precisasse estar consciente para garantir que o coração bata, que a casa fique segura, que o futuro não desmorone. Observe isso com gentileza. Não brigue com esse medo. Esse medo não é fraqueza, é memória. Memória de momentos em que você precisou estar atento demais para sobreviver.
Memória de ambientes instáveis na infância ou na vida adulta. Memória de tempos em que descansar não era uma opção segura. Mas agora, olhe ao redor, mesmo de olhos fechados. Sinta o colchão, sinta o cobertor. Agora é seguro. Você não está mais naquele lugar do passado. Você não está mais naquele tempo de perigo. Você cresceu. Você tem recursos. E o corpo precisa aprender a atualização desse software. Dormir em coragem é ensinar ao corpo que o perigo passou, que o alarme pode ser desligado. Enquanto você escuta agora, permita que essa ideia se instale lentamente no seu peito. Não como um conceito intelectual, mas como uma sensação quente e confortável. A sensação de que você pode soltar o controle sem consequências ruins. Nada de terrível acontece quando você dorme. O sol vai nascer amanhã, você vigiando ou não. As plantas vão crescer, a terra vai girar, seu coração vai bater no ritmo perfeito, seus pulmões vão encher e esvaziar. Tudo isso acontece pela inteligência da natureza, não pela sua preocupação. Você pode confiar na sua biologia, ela sabe o que faz há milhões de anos. Talvez sua mente ainda tente justificar o alerta. Mas eu tenho um problema amanhã. Observe isso como um último reflexo de um hábito antigo. Você não precisa obedecer. O problema de amanhã precisa do você descansado, não do você preocupado. A coragem aqui não está em silenciar a mente à força. Está em não dar continuidade ao chamado dela. Se um pensamento surgir, deixe-o surgir. Mas não se levante internamente para acompanhá-lo. Dormir em coragem é permanecer deitado. Por dentro, é uma bravura tranquila. A bravura de quem sabe que fez o possível. Existe uma imagem que pode ajudar. Imagine que você é um passageiro num grande navio transatlântico à noite. O oceano é vasto e escuro. Você poderia ficar no convés, vigiando as ondas, preocupado com o iceberg, tenso com a tempestade. Mas você também pode ir para a sua cabine, quente e segura, e dormir. O capitão do navio sabe o caminho. As estrelas guiam a rota. Você não precisa pilotar o navio da existência. Você é apenas o passageiro esta noite. Desfrute da viagem. Solte o leme. Tire as mãos do volante imaginário que você segura com tanta força. Veja suas mãos relaxando, seus dedos se abrindo, a tensão escorrendo pelos braços. Confie no escuro. O escuro não é vazio. É o útero da criação. É onde a semente germina. É onde a energia se refaz. Entregue-se a ele com confiança. Diga mentalmente: eu confio na vida. Eu confio no meu corpo. Eu confio no descanso. Sinta como essa entrega traz um alívio imediato. Não é um abandono. É uma pausa estratégica. É a sabedoria do guerreiro que dorme, porque sabe que precisará de força amanhã. Mas por agora, a guerra acabou. A paz reina. Tenha a coragem de aproveitá-la. Lição 8. O círculo do controle. O que é seu e o que não é. Aqui reside a base de toda a tranquilidade estoica. A pedra fundamental da paz mental. Saber, com clareza absoluta, o que é seu e o que não é. Saber o que você pode mudar e o que você deve apenas aceitar. Deitado agora, com o corpo ficando cada vez mais pesado, faça uma revisão suave do seu mundo. Imagine que você está desenhando um círculo de luz ao seu redor. Um círculo dourado, pequeno, que envolve apenas você e sua cama. Dentro desse círculo está tudo o que você controla agora. O que está dentro, a sua respiração, a sua intenção de relaxar, a posição dos seus braços, a maneira como você escolhe encarar este momento. Só isso é um círculo pequeno. E isso é maravilhoso. Agora olhe para fora do círculo, para a escuridão vasta ao redor. Lá fora está tudo o que rouba o seu sono quando você tenta agarrar.
Lá fora está o passado. Ele não pode ser tocado. Ele é imutável. Deixe-o fora do círculo. Lá fora está o futuro. O que vai acontecer na reunião? Se vai chover ou fazer sol? Se o dinheiro vai cair? Isso não está nas suas mãos agora. Deixe fora do círculo. Lá fora está a opinião dos outros. O que eles pensam de você? O que eles disseram sobre você? O que eles esperam de você? Tudo isso pertence à mente deles, não à sua. Você não pode entrar na cabeça de outra pessoa e mudar os móveis de lugar. Então, deixe fora do círculo. A ansiedade nasce de um erro simples de geografia. Ela nasce quando tentamos viver fora do nosso território. Quando tentamos controlar o clima, o trânsito, o humor do chefe, a economia do país. É como tentar segurar o vento com as mãos nuas. Você só se cansa. O vento continua soprando. Nesta noite, faça uma limpeza mental. Visualize-se pegando cada preocupação que não depende exclusivamente da sua vontade agora e colocando gentilmente do lado de fora do círculo de luz. Isso não é meu agora. Empurre para fora. Isso pertence ao acaso. Empurre para fora. Isso pertence ao outro. Empurre para fora. Sinta o espaço ficando limpo ao seu redor. Fique apenas com o essencial. Fique apenas com o que é seu. Este corpo, este momento, este ar que entra e sai. O círculo do que você controla é pequeno. E, paradoxalmente, quanto mais você foca no pequeno, maior se sente a sua paz. Porque dentro do seu círculo, você é soberano. Você manda aqui. Você decide que aqui, neste metro quadrado de cama, a paz impera. Sinta o alívio de não ser o regente do universo. Você não precisa fazer o sol nascer. Você não precisa fazer o mundo girar. Você não precisa garantir que todos gostem de você. Você se demite agora da função de controlador geral de tudo. Sua única tarefa agora é estar aqui. Simplesmente existir, respirar, soltar. Se a mente tentar pular o muro e correr para fora do círculo, traga-a de volta com gentileza, como quem traz um cachorrinho que fugiu. Volte. Aqui é o nosso lugar agora. Aqui estamos seguros. Lá fora é problema do universo. Aqui dentro é o santuário da alma. Todo o resto se resolve por si mesmo ou não se resolve. E de qualquer forma, não é tarefa para a escuridão da noite. O amanhã trará suas próprias ferramentas para lidar com o que está lá fora. Mas o você de agora só precisa cuidar do que está aqui dentro. Sinta esse limite protetor. Nada pode invadir seu círculo de paz se você não permitir. Você está blindado pela sua própria aceitação. Você está protegido pela sua compreensão do que importa. Concentre-se na sensação dos lençóis. Isso é real. Isso está no círculo. Concentre-se no calor do seu corpo. Isso é real. Concentre-se no som da sua respiração. Isso é real. O resto é barulho. E o barulho fica lá fora. Descanse na certeza do seu pequeno reino. Pequeno, mas inabalável. Pequeno, mas suficiente. Pequeno, mas totalmente seu. Lição 9. O poder da perspectiva. Você é o céu, não as nuvens. Neste momento, você pode estar sentindo uma tempestade de pensamentos. Ou talvez apenas uma névoa fina de preocupações que insiste em pairar. A mente humana tem uma tendência natural de se identificar com o que ela produz. Se você tem um pensamento triste, você diz, eu estou triste. Se você tem um pensamento ansioso, você diz, eu sou ansioso. Mas os sábios do passado descobriram um segredo que liberta a alma de qualquer prisão. Você não é o que você pensa. Você é o lugar onde o pensamento acontece. Imagine agora o céu noturno, vasto, infinito, silencioso, profundo. O céu é o palco de tudo o que acontece no clima. Às vezes, há nuvens pesadas, escuras, carregadas de chuva e trovões. Às vezes, há ventos violentos que cortam o ar.
Às vezes, há uma névoa que esconde as estrelas, mas o céu se importa. O céu fica ferido pelo trovão. O céu se torna escuro para sempre porque uma nuvem passou? Não. O céu apenas observa. Ele dá espaço para a nuvem chegar, dá espaço para a nuvem ficar e, finalmente, dá espaço para a nuvem ir embora. O céu é invulnerável. Você é o céu. Seus pensamentos de hoje, os problemas no trabalho, as inseguranças, as dúvidas, os desejos, eles são apenas nuvens. Algumas nuvens são brancas e leves, outras são pretas e pesadas, mas nenhuma delas é você. Nenhuma delas pode te manchar, nenhuma delas tem o poder de alterar a sua essência, que é pura consciência e paz. Enquanto você descansa, pratique essa distância sagrada. Olhe para aquele pensamento que te incomoda. Veja-o ali, flutuando. Não tente expulsá-lo com raiva. O céu não tenta expulsar a tempestade, ele apenas espera. Diga para si mesmo: eu vejo essa nuvem, ela está passando por mim, mas eu sou o céu. Sinta a imensidão que existe por trás dos seus olhos fechados. Existe um espaço em você que nunca foi tocado pelo estresse. Existe uma parte de você que é silenciosa, imutável e serena. Não importa o que aconteça na superfície da sua vida. Conecte-se com esse espaço agora. Deixe que as nuvens do dia se dissipem, não porque você as venceu, mas porque você parou de segurá-las. O céu não segura nada. O céu é o mestre da soltura. E à medida que você solta, o azul profundo da sua consciência se revela novamente, vasto, limpo, pronto para o descanso. Lição 10. O tempo é um rio. Deixe fluir. Muitas vezes a insônia é uma tentativa desesperada de nadar contra a correnteza. Nós tentamos segurar o momento que já passou, tentando mudá-lo, ou tentamos nadar desesperadamente em direção ao futuro, tentando alcançá-lo antes da hora. Isso cria um atrito doloroso na alma. O tempo não é algo que você deva combater. O tempo é um rio constante e generoso. E o ato de dormir é o ato de recolher os remos. Imagine que você está em um pequeno barco no meio de um rio calmo durante a noite. Você não precisa remar. O rio conhece o caminho. A correnteza é a própria vida, que te leva exatamente para onde você precisa estar amanhã. Sua única tarefa é deitar no fundo do barco e olhar para as estrelas. O que aconteceu hoje? Já ficou para trás na margem. Você não pode voltar para buscar. O rio já te levou adiante. O que vai acontecer amanhã está lá na frente em uma curva que você ainda não pode ver. Tentar ver a curva agora é inútil e cansativo. O rio vai te levar até lá no momento certo, com a luz certa, com as ferramentas certas. Confie no fluxo. Confie que você não precisa coordenar cada detalhe da sua existência para que ela funcione. As batidas do seu coração são o ritmo do rio. Sua respiração é o som das águas. A vida flui através de você sem pedir sua permissão, sem exigir seu esforço. Solte os remos mentais. Pare de tentar controlar a velocidade da sua vida. Se as coisas estão lentas, aceite a lentidão. Se as coisas estão rápidas, flua com a rapidez. Mas agora, nesta cama, o ritmo é de repouso. Deixe o rio da noite te levar para as águas profundas do sono. Não há obstáculos, não há perigo, apenas o movimento suave e eterno da vida seguindo seu curso. Flua, apenas flua. Lição 11. A beleza da imperfeição, o Wabi-Sabi mental. Nós sofremos porque exigimos que a vida e nós mesmos sejamos perfeitos. Queremos o dia perfeito, o corpo perfeito, a resposta perfeita, a noite de sono perfeita. Mas a perfeição é uma ideia estéril. Ela não existe na natureza. A natureza é torta, é assimétrica, é cheia de cicatrizes e é magnífica. Os antigos filósofos sabiam que a paz não vem de consertar tudo o que está quebrado. A paz vem de olhar para o que está quebrado e ver beleza na história daquela quebra. Talvez o seu dia tenha sido
imperfeito. Talvez você tenha falhado com alguém, ou alguém tenha falhado com você. Talvez você tenha deixado tarefas inacabadas. Tudo bem. Olhe para essas rachaduras do seu dia como as veias de ouro em uma cerâmica japonesa remendada. Essas imperfeições são o que te tornam humano. Elas são a prova de que você viveu, de que você se arriscou, de que você sentiu. Pare de se punir por não ser uma máquina. Máquinas não precisam de sono, mas elas também não sentem o calor do sol ou o conforto de um abraço. Você é um ser orgânico, pulsante, sujeito a erros e cansaços. E há uma dignidade profunda em estar cansado. O cansaço é o selo de um dia que foi realmente vivido. Aceite sua vulnerabilidade. Aceite que você não deu conta de tudo. Ninguém dá. A noite é o momento de abraçar suas cicatrizes e dizer: eu fiz o que pude, com o que eu tinha. Isso é suficiente. Você é suficiente. Durma na paz de quem não deve perfeição a ninguém. A vida te aceita exatamente como você é agora, imperfeito, cansado e pronto para se renovar. Lição 12. O despertar dos sentidos internos. À medida que o mundo visual desaparece por trás das pálpebras, outros sentidos começam a se aguçar. Não os sentidos que olham para fora, mas os sentidos que sentem o ser. É um retorno para a casa interna. Sinta agora o peso do seu próprio corpo. Lição 13. O desapego da identidade. Quem é você no escuro? Durante o dia, você usa muitas máscaras. Você é o profissional que entrega resultados. O filho ou a filha que cuida. O amigo que ouve. O cidadão que cumpre regras. Você carrega um nome, uma história, um CPF, uma lista de conquistas e uma lista de fracassos. Mas à medida que a noite avança, todas essas camadas começam a pesar. É exaustivo ser alguém o tempo todo. É cansativo ter que sustentar uma imagem, uma reputação, uma personalidade fixa. Mas agora, aqui, no abrigo do seu quarto, sob o peso reconfortante do cobertor, quem é você? No escuro, sua carreira não existe. Seu extrato bancário não tem cor. Seus erros passados não têm rosto. Aqui você pode se dar ao luxo de ser ninguém. E não há nada mais libertador do que ser ninguém por algumas horas. Imagine que ao lado da sua cama há um cabide invisível. E antes de fechar os olhos definitivamente, você pendura ali a sua identidade. Pendure o seu cargo. Pendure suas preocupações com o que pensam de você. Pendure suas metas para o próximo mês. Fique apenas com a sua essência nua, apenas com a consciência que respira. Os estoicos chamavam isso de retornar à natureza universal. Quando você deixa de ser o indivíduo ansioso e passa a ser apenas uma parte da vida que descansa, o peso do mundo desaparece. Você não precisa provar nada a ninguém enquanto dorme. Você não precisa ser importante. Você não precisa ser útil. Você só precisa ser. Sinta o alívio de não ter que ser você mesmo por um tempo. Deixe que sua história se dissolva no silêncio. O sono é o momento em que a alma se despoja de todos os seus adornos para se banhar na fonte da vida. Vá para o sono como quem mergulha em um oceano morno, sem roupas, sem pesos, sem passado, apenas um ponto de luz no infinito. Lição 14. O eco do silêncio, ouvindo a pausa. Existe um som que a maioria das pessoas esquece de ouvir, o som do silêncio. Não o silêncio absoluto, pois o mundo sempre tem seus ruídos distantes, mas o silêncio que existe entre os sons. A pausa entre uma respiração e outra. O espaço entre um pensamento e o próximo. Muitas vezes, tentamos preencher cada segundo com estímulos. Música, vídeos, pensamentos, planos. Temos medo do vazio, mas o vazio é onde a cura acontece. O vazio é o espaço onde o seu sistema nervoso se recalibra. Tente agora, por um instante, focar sua atenção não na minha voz,
mas no silêncio que surge logo após eu terminar uma frase. Sinta esse pequeno vácuo. É nesse vácuo que reside a verdadeira paz. Os pensamentos são como notas musicais, mas o silêncio é a partitura branca que permite que a música exista. Quanto mais você se apaixona pelo silêncio, menos a mente sente necessidade de tagarelar. A mente fala porque busca preencher um vazio que ela teme. Mostre à sua mente que o vazio é seguro. Mostre a ela que não há nada a temer no nada. Deixe que o silêncio do quarto comece a ecoar dentro de você. Imagine que cada célula do seu corpo está se tornando silenciosa. Seus órgãos trabalham em silêncio. Seu sangue flui em silêncio. Sua mente agora começa a imitar esse estado. As palavras perdem a força. O significado se dilui. Resta apenas uma presença silenciosa, vasta e imperturbável. Como um lago profundo no meio da noite, onde nada perturba a superfície. Escute o silêncio. Ele tem muito a te dizer sobre o descanso. Lição 15. A dissolução da urgência. Nada é para agora. O maior inimigo do sono é a palavra urgente. A mente moderna vive sob o chicote da urgência. Eu preciso resolver isso. Eu não posso esquecer aquilo. O tempo está acabando. Mas, na verdade, quase nada na vida é verdadeiramente urgente quando comparado à necessidade de restauração do seu ser. Observe essa sensação de urgência que às vezes aperta o peito. De onde ela vem? Ela vem de um futuro que ainda não existe. Ela é uma construção da mente para te manter em movimento, para te proteger de ameaças imaginárias. Mas a noite é o fim da linha para a urgência. Neste momento, não há absolutamente nada que você possa fazer para mudar o curso do mundo. Se você se preocupar, o problema continua lá. Se você relaxar, o problema continua lá. A única diferença é como você estará amanhã para enfrentá-lo. Pratique a arte de adiar. Diga para a sua mente: eu ouço você. Eu sei que isso parece importante, mas agora minha única urgência é o nada. Dê um comando de espera para as suas preocupações. Imagine que você coloca todas as pendências em uma sala de espera confortável e fecha a porta. Elas podem esperar. O mundo pode esperar. A vida é longa o suficiente quando não tentamos vivê-la toda em uma única noite. Sinta a pressão saindo do seu peito, sinta a mandíbula relaxando, os olhos ficando pesados. A urgência é um fogo que consome energia. O descanso é a água que apaga esse fogo. Deixe a água subir, deixe a calma inundar seus pensamentos. Nada é para agora. Agora é apenas para ser. Lição 16. O ritual da devolução, o retorno ao todo. Nesta lição final desta parte, vamos praticar o ato de devolver. Durante o dia, nós pegamos muita coisa emprestada do mundo. Pegamos energia, pegamos atenção, pegamos ar, pegamos preocupações alheias, acumulamos tensões nas articulações, no pescoço, na alma. Dormir é o ato de devolver tudo isso à fonte. Imagine que você está entregando cada grama de tensão de volta para a terra. A terra é vasta e pode suportar qualquer peso. Devolva a tensão dos seus pés, das panturrilhas, das coxas. Sinta o colchão absorvendo esse peso, como se você estivesse afundando em areia movediça, mas de uma forma totalmente segura e prazerosa. Devolva a tensão do abdômen, onde guardamos nossas ansiedades. Devolva a tensão dos ombros, onde carregamos o mundo. Sinta seus braços ficando pesados, como se não fizessem mais parte da sua vontade. Eles estão apenas ali, repousando. Por fim, devolva a atenção da mente. Devolva os pensamentos ao éter. Deixe que eles se espalhem como fumaça ao vento. Você está ficando cada vez mais leve. Quanto mais você devolve, mais espaço você cria para que o sono novo, fresco e puro entre. Você não é o dono das suas preocupações. Você apenas as estava guardando. Agora, o contrato de guarda terminou por hoje
Entregue as chaves, abra as mãos mentais, sinta o vazio bendito que fica quando paramos de segurar. Você está pronto para o estágio final. Você está pronto para desaparecer suavemente no abraço da Noio. Não como um fardo, mas como uma âncora gentil que te prende à realidade. Sinta o calor que emana da sua pele. Sinta a pulsação suave nas pontas dos dedos, nos lóbulos das orelhas, nas plantas dos pés. Isso é a vida se comunicando com você. Muitas vezes passamos o dia inteiro na cabeça, esquecendo que temos um corpo. A cabeça é o lugar das preocupações. O corpo é o lugar da presença. A cabeça vive no futuro. O corpo vive sempre no agora. Por isso, para dormir, você precisa descer da cabeça para o corpo. Imagine sua consciência como uma luz suave que começa a descer da testa, passando pela garganta, pelo peito, até se alojar no centro do seu estômago. Nesse lugar não existem palavras, não existem conceitos de certo ou errado. Existe apenas a sensação pura de estar vivo. Respire para dentro dessa sensação. Deixe que o conforto físico se torne maior do que qualquer ruído mental. Sinta como é bom ter um lugar seguro para repousar. Sinta a gratidão silenciosa de cada célula por este momento de trégua. O corpo agradece o silêncio. O corpo celebra a pausa. Você está voltando para o estado original, antes das preocupações, antes dos nomes, antes dos papéis sociais. Apenas um ser, respirando no escuro, em total segurança. Aproveite este mergulho para dentro, aqui, no centro do seu ser. A paz não é algo que você busca. A paz é o que você é. Desça para esse silêncio. E deixe que ele te embale. Lição 17. O perdão radical, a limpeza da alma. Muitas vezes, o que nos impede de dormir não é o que fizemos, mas o que não nos perdoamos por ter feito. Ou por não ter feito. Carregamos um tribunal interno que funciona 24 horas por dia, com um juiz severo que nunca dorme. Nesta noite, vamos dissolver esse tribunal. O estoicismo nos ensina que o erro faz parte da natureza humana, tanto quanto a respiração. Se você errou hoje, você apenas confirmou que é humano. Se você foi menos do que gostaria de ser, você apenas mostrou que está em processo de crescimento. Imagine agora todas as pessoas com quem você teve algum atrito hoje. Visualize-as por um segundo e mentalmente diga: eu te libero, eu te devolvo a sua carga. Não faça isso por elas, faça por você, para que o rosto delas não ocupe espaço no seu travesseiro. E agora, o mais importante, olhe para si mesmo. Olhe para aquela versão de você que falhou, que sentiu medo, que perdeu a paciência. Diga para si mesmo: está tudo bem, eu te perdoo. Você fez o que pôde com o nível de consciência que tinha naquele momento. O perdão é a maior ferramenta de relaxamento que existe. Ele remove os espinhos da mente. Ele alisa a pele da alma. Sem perdão, o sono é apenas um desmaio de exaustão. Com perdão, o sono é uma bênção de renovação. Sinta o peso da culpa escorrendo como água suja sendo levada por um ralo. Seu coração está limpo agora. Sua mente está em paz. Você é inocente novamente, como uma criança que vai dormir sem saber o que é o amanhã. Lição 18. A gratidão silenciosa, o reabastecimento. Depois de soltar tudo, depois de perdoar e esvaziar, é hora de preencher o espaço com algo leve. A gratidão não é um exercício de polidez, é uma estratégia de sobrevivência estoica. Ela muda a frequência da sua mente do que falta para o que há. Não procure por grandes milagres. Agradeça pelas pequenas âncoras da sua existência agora. Agradeça pelo peso do cobertor, pelo silêncio do quarto, pela capacidade dos seus pulmões de extrair oxigênio sem que você precise comandar, pelo fato de ter uma cama onde repousar enquanto tantos estão ao relento.
Sinta como cada pensamento de gratidão envia uma mensagem de segurança para o seu cérebro. O medo não consegue sobreviver em um coração grato. A gratidão diz ao seu corpo: nós temos o suficiente, estamos seguros, podemos baixar a guarda. Deixe que esse sentimento de suficiência se espalhe. Você tem o que precisa para este momento. Você é o que precisa ser para este momento. Saboreie o conforto de estar vivo. Saboreie a oportunidade de desligar o mundo e se recolher. A gratidão é o combustível para os sonhos bonitos. Durma com esse calor no peito. Lição 19. O estado de flutuação, dissolvendo os limites. Agora, chegamos ao ponto de transição. Sinta como se as fronteiras entre o seu corpo e a cama estivessem começando a desaparecer. Você não sabe mais exatamente onde termina a sua pele e onde começa o lençol. Você se sente leve, como se a gravidade tivesse perdido a força sobre você. Imagine que você está flutuando em um espaço de paz absoluta. Não há em cima, não há embaixo, não há esquerda, não há direita. Existe apenas a consciência flutuando no infinito. Nesse estado, os pensamentos não têm mais palavras. Eles são apenas cores, sombras, sensações abstratas. Deixe que eles passem por você como peixes em um oceano profundo. Você não precisa segurar nenhum. Você está apenas observando a passagem da vida. Sinta a expansão. Você é maior do que o seu corpo. Você é maior do que os seus problemas. Você faz parte de algo vasto, antigo e inteligente. Confie nesse vasto. Deixe que ele te carregue. Você não precisa mais se segurar. O universo está te segurando. Deixe-se levar. Lição 20. A entrega final, o sono dos justos. Esta é a última lição. E ela não é uma lição de palavras, mas de ação. A ação de não fazer nada. O momento de desligar a última luz da consciência. Tudo o que precisava ser dito, foi dito. Tudo o que precisava ser sentido, foi sentido. As 20 lições agora estão gravadas no seu subconsciente como sementes de sabedoria que florescerão enquanto você dorme. O amanhã é um mistério que não te pertence agora. O passado é um livro fechado que você não pode reabrir esta noite. Só existe o agora. E o agora é sono. O agora é repouso. O agora é cura. Sinta o mergulho final. Um mergulho suave em águas escuras, mornas e acolhedoras. Não resista. Não tente ficar acordado para ouvir a última palavra. Deixe minha voz se transformar em um sussurro. E o sussurro se transformar em silêncio. Você venceu o dia. Você honrou a vida. Agora, honre o seu descanso. Durma a paz dos sábios. Durma o amor dos que sabem perdoar. Boa noite. O descanso começa agora. Epílogo. O silêncio integral. A partir daqui, o áudio deve conter apenas sons de baixa frequência, ruído branco ou silêncio absoluto por várias horas. A jornada terminou. O roteiro se completa. Sua mente agora é um campo de paz. Seu corpo é um templo de restauração. Cada célula do seu ser trabalha em harmonia para te devolver ao mundo amanhã mais forte, mais lúcido e mais calmo. Não há mais comandos. Não há mais direções. Apenas o ritmo eterno do seu ser. Apenas a noite. Apenas o sono. Apenas paz.